nós, conforme o combinado, já estamos aqui nos estúdios com Ronaldo Lessa, ele é do PDT, vice-prefeito de Maceió, está aqui na qualidade de ex-prefeito da capital, ex-deputado estadual, federal, ex-governador de Alagoas, portanto, muita experiência política, né? E vai conversar conosco sobre esse momento que vive Alagoas. Gostaria de saber, tá tudo bem aí, o som, tá chegando o fone? Tá bem, legal, prazer em revê-lo. Muito obrigado. Muito bom vir aqui ao nosso programa. Também tá aqui. Pois é, eu gostaria já de começar perguntando aqui, porque o nosso espaço é pouco, apesar da gente ter aproximadamente meia hora, mas quando a gente começa a falar, principalmente com tem experiência assim como você, naturalmente que o tempo vai fluir aqui de uma forma bem rápida, né? Mas essa história de que você será candidato ou pré-candidato, porque estamos ainda na fase do pré a senador. Tem verdade nisso? Tem. Bom dia. Bom dia, Zé Rocha. Bom dia a todos que fazem. Mudou o nome, né? Hoje é a NN. A nossa NN-FM. FM. Dá um abraço em todos. No nome do Paulo Barbosa. Então, a todos que fazem essa rádio, você, Zé Rocha, e toda a equipe de jornalismo, que é importantíssimo para poder levar ao povo, de um modo geral, o que ocorre, as coisas que são importantes para a população, inclusive num ano eleitoral. Verdade. Né? Nós estamos vivendo um período completamente diferente, porque a pré-campanha foi uma modificação da legislação feita, porque reduziu-se o tempo de campanha, né? Criou-se uma figura de pré-campanha onde se há uma disputa, de certa forma. Né? Você não pede o voto, mas você debate, se você se apresenta. Aí foi o que o PDT, pelo menos até agora, fez. O nosso nome está colocado, né, para tanto a nacional como a sociedade alagoana, porque a gente quer não só que a gente seja candidato do PDT, mas da frente o que a gente puder formar. Hoje, com a aliança que a gente construiu nas eleições de Maceió, que era o PSDB, né, e eu acho que ainda mantém-se. Está havendo uma disputa aí entre os presidentes do MDB com o PSDB, mas nós não entramos nesse debate. A aliança é entre o PSDB e o PSB, que tem o prefeito de Maceió, né, que foi a chapa vencedora. Então está colocado o nosso nome numa situação, evidentemente, que também é importante que a população de Maceió aceite, porque a população já votou em você para vice-prefeito. Exatamente. Quer dizer, quando o prefeito se ausenta, eu já tenho uma obrigação de estar lá. Se o prefeito, por exemplo, tivesse aceitado as propostas que foram feitas para ele ser candidato a governador, ele teria que renunciar no dia 2 de abril. E ali eu era convocado para assumir o cargo. Então, essas coisas todas têm que ser colocadas na balança, porque você está com um mandato. É como o Luciano Barbosa era o vice-governador do estado de Alagoas. Estava pensando exatamente nisso. Situação parecida, né? Só que em nível municipal, tá, de Maceió. E no nosso caso, evidentemente, a gente apenas não assume. Você não se licencia do cargo de vice. Não precisa nem se licenciar. Você não assume nesse período, é uma coisa que está combinada com o próprio prefeito, e disputa a eleição. Quer dizer, o fato de ganhar a eleição é que me dá condições de sair. Por isso que é importante que a população aceite essa candidatura. Mas como é que a população pode manifestar essa vontade? Quer dizer, esse desejo de que aceita? Sabe por quê? Quando eu fui eleito prefeito em 1992, eu e a Luísa Helena, minha vice-prefeita, havia logo em seguida a eleição de 94 para governador. Eu me lembro perfeitamente das pressões que eu recebi, porque o governo estava bem avaliado, né? Tanto que os dois candidatos para o segundo turno foi a Luísa Helena e a Cátia Borne, ambas saindo do próprio governo nosso. Quer dizer, nós saímos da prefeitura de Maceió com uma avaliação muito grande e fomos depois, 2 anos depois, eleito governador, no primeiro turno. Então, aí havia um apelo. E a gente fez a pesquisa, sabia? Como o próprio JHC fez. Agora, a diferença da agora para a minha época foi na minha época, como a gente tinha havido, antes de mim, 6 pessoas, entre vereadores e eleitos, assumiram. Por exemplo, o Guilherme Palmeira foi eleito em 90, depois ele renunciou, entrou
o vice-prefeito, que era o João Sampaio, depois o vereador, depois foi eleito Pedro Vieira para completar, porque era uma eleição indireta, como a Assembleia fez agora. Enfim, depois entrou a esposa do Timóteo, a Rita Correia, como foi quem passou o cargo para mim, que o segundo turno foi no mês de janeiro. Pois bem, naquela época a pesquisa dizia que eu não saía a população. Essa agora, o JHC não saiu por razões pessoais fora o íntimo, porque a pesquisa de Maceió votava nele para governador. Ele tinha o aval da população se quisesse ir ser candidato. Aliás, eu até gostaria de tocar nesse assunto. Eu sei que é legislação, evidentemente não estamos aqui para falar de mudança da legislação, claro, longe da gente neste momento, até porque isso depende do legislador, né? Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: já virou moda no Brasil essa coisa de alguém ser eleito para um mandato de 4 ou 8 anos, no caso de senador, e de repente na primeira eleição já vai lá e abandona tudo aquilo que disse. Abandona, aí já é um termo que eu estou querendo utilizar aqui. Mas o fato, nós temos alguns casos aqui em Alagoas, eu poderia até citar, já que você pretende chegar ao Senado, vamos falar aqui daquele que já chegou. Caso Rodrigo Cunha, que é pré-candidato ao governo do estado. Quer dizer, existe toda aquela promessa diante do público, como o próprio Luciano Barbosa também ao lado do governador, porque a partir do momento em que alguém chega como vice, ele vai aderindo e consequentemente sendo parceiro de tudo aquilo que é discutido naquela chapa, né? Mas, no entanto, nas próximas eleições já se deixa isso de lado, concorre a um novo cargo, né? O que você acha disso? Eu sei que é legislação, mas qual é a sua visão na qualidade de político? Veja, eu tenho um respeito ao eleitor e à população de um modo geral, e muitas vezes até a própria minha equipe de comunicação às vezes me critica, porque diz que a gente não deve colocar, ou pelo menos da forma com que eu coloco. Eu digo, mas é preciso que a gente respeite o eleitor. Para você ser respeitado, você tem que tratá-lo dessa forma. Aí eu disse a você, em 94, eu não aceitei ser candidato, porque entendia que a população de Maceió estava cansada. Ela disse isso nas pesquisas e exigia que eu continuasse. Aliás, uma coisa que foi importante continuar, porque até a eleição do Surubim, inclusive, em 94, foi uma eleição fácil. Ele até dizia que era oportunidade, que era um passeio, estava fazendo um passeio no estado. Exato. Mas isso é o lado, por exemplo, ele não estava enfrentando o prefeito, que também estava numa excelente avaliação. Quer dizer, o que me conduziu naquele momento foi exatamente a questão do respeito à população. Ela votou no cargo. Isso que você está falando, geralmente é praxe, sobretudo nos senadores, que aproveitam, como são de 8 anos, eles aproveitam esse tertício com o qual ele não corre risco. Porque se ele perde a eleição, ele volta e continua mais 4 anos de senador. Que é o seu caso também. Continuo meus 2 anos. Se eu perder a eleição, continuo. Tá entendendo? Tempo menor, mas é o mesmo caso. É o mesmo caso, não tenho a menor dúvida. Entendeu? Por isso que eu estou lhe dizendo que o PDT colocou à disposição, a gente está discutindo isso em Alagoas, né? Também não adianta a gente achar que eu tive ter pela opinião pública ser incentivado a ser candidato ao Senado, e o partido também nacionalmente não entender que isso é prioridade. Eu já fui candidato e algumas vezes da qual o próprio partido nosso não deu essa prioridade. Também não serei. Não tenho mais idade para passar o que passei, sem apoio, sem condições mínimas de campanha em relação ao outro. Vou dar um exemplo de 2010, minha campanha com a do Teotônio Vilela. Está entendendo? O que é, inclusive, uma praxe hoje, de um modo geral. Quer dizer, o dinheiro é uma coisa que mandaram as empresas não financiar, mas não adianta. Sobretudo as eleições proporcionais, elas têm sido eleições que ou você tem dinheiro para fazer ou é difícil. Tanto que o PDT está usando a metodologia da qual a gente luta, que é o trabalhismo. Então, qual é a novidade da gente? São as nossas candidaturas coletivas. Para deputado federal, nós temos 6 candidaturas coletivas. O presidente do sindicato de enfermagem, ele coloca o nome, ele é o líder da equipe de saúde,
mas tem fisioterapeuta, radiologista, enfermeiros. Quer dizer, existe mais 9 pessoas numa candidatura coletiva para que a gente possa concorrer com o dinheiro que é jogado nas eleições, mesmo não sendo financiado, pelo menos diretamente ou legalmente, pelas empresas. Quer dizer, essa é uma candidatura. A outra dos guardas municipais. O presidente Pisca do sindicato é o candidato e tem mais uma rede de guardas nos municípios que vão apoiá-lo. Ele não tem condições de concorrer com os outros, mas lá o companheiro dele, no interior, ele diz: você vota em mim porque a candidatura vai ser coletiva. Já existe isso. Né? Aqui só teve um exemplo, em Alagoas. Mas a gente já tem 6 dessa forma para poder fazer. Isso é que eu estou lhe colocando para mostrar a preocupação que o PDT tem de ser fiel a seus estatutos, a sua filosofia de trabalhismo, defender ideologia, tá entendendo? Assume como centro-esquerda, não tem nenhum, não divergência sobre isso, coloca as coisas claras, né? A da votação, inclusive, o PDT chega a fechar a questão em algumas coisas, sobretudo no Congresso Nacional. Quer dizer, essa é a forma que a gente quer. Se a gente entende que a população não é essa hoje a visão predominante, você não vota. Tá entendendo? Agora, Ronaldo, você falou muito de PDT, ou seja, desse partido político. Eu, às vezes, já fiz comentários aqui dizendo o seguinte: hoje o partido, aí é a minha visão, e às vezes até faço isso como uma crítica, né? Serve apenas para o candidato se eleger. Porque a gente sabe que ninguém pode se eleger sem um partido. É verdade? É o que diz a legislação. Mas muitas vezes, quando alguém procura um partido para se filiar, ele na realidade procura o que é lhe conveniente para se eleger. Pelo menos é o que a gente tem observado na prática. Brasileira, na verdade. Brasileira. O que você acha disso? Um absurdo. A Assembleia Legislativa, quantos deputados mudaram de partido? Quanto? Às vezes tem nada a ver com a ideologia daquele partido, só, né? Mas o legislador, o Congresso o próprio país, essa visão sua, essa sua crítica hoje, boa parte da população já faz. 38 partidos era o que nós tínhamos, e a legislação está sendo feita para diminuir. A dificuldade para eleger é para ter partido realmente. E isso é uma questão, por exemplo, os partidos que eu passei 20 anos, foi o PSB. E agora já estou há 2005, há 17 anos no PDT. Quer dizer, então, é meia linda, gente. É um partido que a gente tenta fazer o partido com militância, né? Que é diferenciado do partido que é apenas uma legenda. Né? Eu acho que a tendência, inclusive, da sociedade vai ser cobrar isso. E a legislação está caminhando para isso. Nós não vamos você não vai salvar todos os partidos. A cláusula de barreira são questões que o legislador está colocando exatamente para tentar orientar. E eu acho que isso é fundamental. Acho que é um avanço na democracia, como precisa ter avanço das instituições também. Nós precisamos avançar. A solução não é simplesmente dizer, então fecha, não presta. Não, a gente tem que corrigir e melhorar nas nossas instituições, os poderes, para poder avançar. E quem é, por exemplo, no caso do poder legislativo e executivo? O povo, né? A república é o povo que manda. Então é necessário que, como você disse, é preciso você ter partido, então é preciso que exista partido, e não balcões de negócio, como aqui no país tem sido na prática. É verdade. Concordo com você completamente. Em relação ao momento político que a gente vive, e aí eu estou falando especificamente de Alagoas. É claro que nós estamos incluídos no pacote, ou seja, nesse contexto de crise, nós estamos saindo de uma pandemia. Tomara que a gente esteja saindo, né? Porque Deus de vez em quando aparece uma Ômicron da vida, esse tipo de coisa que a gente nunca fica sabendo quando realmente está saindo. Mas o fato é que estamos num momento atípico, eu diria, né? Crise, inflação e tal. Como é que você vê? Porque propaganda que não falta aí. O melhor governo do Brasil em se tratando de Alagoas. Qual é a sua visão nisso? Veja, eu acho que, bom, todo mundo pode dizer que é o seu melhor governo. Porque até o de Pernambuco, se quiser, ou da Bahia, achar melhor, vai dizer é o seu povo lá dentro. Quer dizer, isso é uma forma de se colocar. Eu acho que é uma forçação de barra. Primeiro, porque não tem como você fazer esse nível de avaliação. Segundo, você acabou de lembrar uma coisa que é importante, né? Nós
passamos por uma crise, teoricamente, porque você, pelo menos hoje, você já tem os eventos públicos, você já não está obrigado máscara, quer dizer, nós estamos aqui falando desse jeito, não estaríamos noutra circunstância, quer dizer, na verdade a gente deu um avanço, as vacinas chegaram. Eu, por exemplo, tive Covid pela segunda vez, mas a segunda vez foi uma gripe. Quer dizer, a primeira, como é que foi? A primeira já foi mais difícil. Complicou, passei mais de um mês afastado. Mas tudo bem, passou por isso, né? Mas graças a Deus, passei. Mas eu quero dizer o seguinte, mas as 3 vacinas, verdade, tá entendendo? Quer dizer, era fundamental que a gente tivesse esse processo que foi feito. Responderam. E isso afetou os governos? Afetou. Não tem a menor dúvida, tanto os municipais como o estadual. Há quem diga que não, que se aproveitaram disso para aquilo. Eu não faço essa crítica. Eu acho que o Brasil, por exemplo, que tinha, eu acho que, não sei exatamente, mas há dezenas de anos que não tinha zero no seu desenvolvimento. E, quer dizer, a gente teve isso, que zerou, né? Teve um país que deve ter caído também exatamente no seu PIB, por exemplo. No seu PIB, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, então isso afeta. Por isso que eu acho isso um otimismo, dizer isso. Agora, todo mundo pode qualificar como ele queira qualificar, entendeu? Acho que o governo está aprovado, tá. O senador, o ex-governador é candidato ao Senado. As pesquisas dizem que aprovaram, o governo dele está aprovado, não é? Isso não significa dizer também que a tendência de voto acompanhe a aprovação do governo. Isso não significa dizer, mas é um dado positivo, porque em plena crise você tem isso, como até o próprio Rui Palmeiro, quando encerrou, ele estava ainda no nível de aprovação, né? Uhum. Então isso eu respeito, mas não diria que não posso dizer. Eu não tenho elementos para comparar, por exemplo, com Rio, São Paulo, outros estados. Eu poderia dizer, bom, Ceará é melhor porque o PDT está governando. Eu não vou dizer isso porque não seria, vamos dizer assim, ético, e nem eu teria instrumentos para colocar a essa avaliação do melhor. Então, em outras palavras, há controvérsias. Há controvérsias. Ok. Agora, no que se refere a essas crises todas que a gente vem enfrentando aí, principalmente da Covid, porque o comércio chegou a parar. Não é verdade? Imagino que não só o comércio, mas a produção, as pessoas se escondendo, querendo trabalhar e tinham que trabalhar de maneira escondida. Quantas vezes eu cheguei a visitar alguns comerciantes e ele dizia, eu nunca passei por isso na minha vida, querendo trabalhar e tenho que trabalhar escondido. E se abrir o meu comércio aqui, só multado. Então, imagina, a situação realmente foi complicada. Mas o fato, Ronaldo Lessa, é que dinheiro não faltou. Porque o governo federal mandou dinheiro para as prefeituras como nunca mandou em outros tempos, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento. Pelo que a gente tem conhecimento, o FPM nesses últimos tempos, que é o Fundo de Participação dos Municípios, como também do Estado, nesses últimos tempos só tem crescido, aumentado. Se não correspondente à inflação, essa coisa toda, eu não sei, mas tem crescido em relação ao anterior. Aí eu faço uma pergunta específica ao município de Maceió. Sobrou dinheiro? Está sobrando também lá no município de Maceió? A administração está muito bem, aprovada, entendeu? E tem recursos, com recursos próprios. Claro que tem muitas obras que são obras de empréstimo, por exemplo, o saneamento que está sendo feito na parte super alta de Maceió são um empréstimo. O Salgadinho, a revitalização do Salgadinho para despoluir, está sendo empréstimos, mas, por exemplo, o governo paga em dia, o governo está recuperando parte que os servidores tinham perdido. A administração passada não pagou certos direitos e progressões no próprio plano de cargo e salário dos servidores. Quer dizer, então existe isso. Não poderia dizer a você que tem folga. Você pode fazer tudo, não é. O grande problema do gestor é exatamente, Rocha, você escolher qual é a prioridade, aonde você aplica. Não é? Uns municípios, por exemplo, que a gente, agora você pergunta, as matrículas cresceram, né? Há obras que estão sendo feitas lá em Maceió, como da Beira da Lagoa, é um projeto que já vem de antes, feito pelo governo federal.
Mas o governo do estado baixou o governo municipal baixou a tarifa de transporte coletivo, colocou no domingo de graça também, né? Então, a bolsa para as escolas municipais, bolsa é o bem, bolsa escola municipal, coisa desse transporte de graça para os estudantes. Eu digo isso porque eu tenho um filho que está estudando hoje em Maceió e está sendo beneficiado com isso. Pois é, então... Fiquei feliz, inclusive, com isso. Fui beneficiado, apesar de morar aqui. Pois é, então o prefeito tem focado em muitas questões. Agora você responde e vai dizer assim, não tem problema Maceió, é um absurdo. Como no estado. O estado fez hospitais, funciona? Está funcionando, tem médico no hospital? Você está entendendo? Quer dizer, então, há coisas que colocam. Por exemplo, tem gente que discute com relação às próprias estradas que foram feitas pelo governo. Será que a prioridade era aquilo? Você está entendendo? Está sendo bem aplicado, foi bem aplicado o FECOEP? Quer dizer, então são coisas dessa natureza. Maceió está sendo feita. Eu quero dizer, não tem problema. Se não tivesse, não precisava você ter um programa, não precisava você... o que eu acho que a gente precisa também é ouvir a população para que ela participe das decisões, das prioridades. Isso é fundamental. Entendeu? Mas o governo está sendo aprovado, tem muita coisa que está sendo feita, inclusive inovadora, né? E dinheiro tem. Se é o suficiente? Não. É o que a gente desejaria? Não. Entendeu? Mas tem. Porque em outros momentos se discutiu muito, não tem dinheiro. A gente já ouviu muito essa reclamação. Não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a segurança, precisa de investimento nisso, naquilo e tal. Mas dinheiro tem. Se não está... Até porque... Eu não sei se alguém já disse que tem dinheiro sobrando. Não pode estar sobrando. Olha, num estado dessa... que a gente... Qual é o grande desafio da gente? É você diminuir essa divergências sociais. Nós temos lugares que você tem um IDH lá em cima da Europa, no primeiro mundo, e você tem uma quantidade da população nossa lá embaixo. Quer dizer, sem produção, ou pela produção baixa. E agora, isso aconteceu. Depois da crise, fome, que com todas as críticas que fazem, não é o meu candidato. Por exemplo, se Ciro mantiver a candidatura e for candidato, vai ser o candidato do PDT. Então, portanto, mas não houve na época do governo Lula? Quer dizer, ou quer dizer que no governo Bolsonaro a fome não aumentou nesse país? Quer dizer, você pode dizer, não, o desemprego foi por causa da pandemia, porque o empresário teve que fechar a indústria, e é verdade. O comércio queria trabalhar e não pôde. Mas o fato é que ocorreu. Eu não estou só diagnosticando culpado. Aliás, as culpas maiores que eu boto do Bolsonaro não é nem nesse aspecto. Né? É a questão da vacina, é o negacionismo dele, são outras críticas maiores que eu faço ao governo Bolsonaro. Mas mesmo do governo Lula, você teve um processo, aliás, que nós começamos antes. Nós começamos, por exemplo, o processo primeiro de atendimento médico com aquela que mais depois médico. virou um programa de familiar. Né, de assistência familiar, certo. Que tem do governo federal. Agora, quando o Lula entrou, melhorou, por exemplo. Mas o programa do leite eu já tinha como governador em Alagoas. Quando a Fome Zero chegou, melhorou. Como foi o da Cimente, como foi uma série de outras coisas. Quer dizer, a amplitude das propostas sociais do Lula deu um aspecto melhor. Eu gritei com o Lula com relação ao porque o futuro nós achamos que precisa de um projeto novo. Mas o nordestino, por que o nordestino ele continua na frente? Porque deu dignidade. Eu gostaria de ter muito mais tempo pra gente conversar. E eu falei logo no início aqui, esse tempo vai fluir, esse tempo vai correr. Eu falo demais, né, mas é bom você vir aqui para falar. Na verdade, são 8h30. Eu gostaria, um minuto para você fazer uma avaliação, qual é a sua visão no momento da política alagoana, né? Porque infelizmente rádio tem tempo e a gente chegou ao nosso tempo aqui. Veja, a gente vive, vou fazer rapidinho. Nacionalmente, lamentavelmente, tem uma bipolarização que não interessa o país. Na minha avaliação, isso é ruim. Um estigmatiza o outro lado, não é isso. A gente tem que pensar num país, numa pátria para construir. Devia ter debates maiores. E aqui no Estado está até aparecendo bastante candidatos. Agora o Collor já se colocou como candidato a governo, entendeu? Menos um concorrente para você. Para o Senado é melhor. Né? Sai um concorrente para o Senado. Mas o que eu acho importante em Alagoas é você ter esse processo de discussão.
Entendeu? Você vai ter várias candidaturas colocadas aí para o governo do estado. Os problemas que nós temos não é só de Alagoas com relação às críticas que eu fiz política, é o país como um todo, é o sistema da gente, né? Vamos dizer, o avanço que a gente precisa ter dentro dessa democracia, consolidar essa democracia. Então não é um problema de Alagoas. De Alagoas é a gente enfrentar, ir para o debate, colocar e saber que a gente tem solução, saber que esse estado é um estado como o Brasil, tem um ecossistema fantástico que a gente pode melhorar. A gente não pode se conformar com a grande disparidade social, a pobreza que a gente ainda tem, né? E o outro lado, o de ter dinheiro não tem nenhum problema, porque aí é o sistema também que faz a concentração de renda, mas compete aos governos municipais e estadual a lutar para isso. Quando no governo a gente fundou o FECOEP, que era para erradicar a pobreza e fazer projetos estratégicos para fazer com que a população avance. Então eu quero deixar aqui a minha palavra de esperança, lhe agradecer o espaço e deixar de esperança. Ouçam todos os candidatos ao Senado, ao governo. A população precisa participar e votar, porque também a ausência da participação, hoje em dia das eleições, tem muita gente, não, eu não vou mais, não adianta. Isso não vai melhorar a democracia. Então eu faço um apelo ao jovem, aos mais velhos, a todo mundo: participem, tá certo? Isso é importante. Toda mudança só será feita com a participação popular. Ronaldo Lessa, muito obrigado, prazer revê-lo, tudo de bom, sucesso aí, que seus sonhos sejam alcançados, né? Muitos já foram, mas a vida é isso, a gente não pode deixar de sonhar. Muito obrigado. Então, eu que agradeço, um abraço e até outro dia. Um abraço a toda a equipe também que esteve aqui acompanhando ao vivo e ao mesmo tempo filmando, fotografando. Marcelo, meu amigo Marcelo, faz parte também aqui da comitiva do Ronaldo Lessa. Muito obrigado a todos.